ocupadas, né, com essa nova tecnologia. E essa nova tecnologia, esse sistema de trabalho não tem, inclusive, regulamentação, né? Então, as pessoas estão sendo exploradas efetivamente. Bom, mas eu quero apresentar rapidamente aqui os nossos convidados, né? Dizendo que nós temos dois educadores, dois grandes educadores. O Genari é um educador popular com vasta publicação de livros e com uma atuação muito específica voltada a assessorias, a movimentos, sindicatos. Então, seja bem-vindo, Genari, aqui conosco. Sim, perfeito. Vamos tentar contribuir à medida do possível. Vocês vão ver que o sotaque dele é de um italianão aí, né? É isso, então. Fazer um bate-papo bem leve, bem legal aqui, acho que vai dar um bom momento. E o Luciano, que é professor universitário da área da filosofia, não vou trazer todos os atributos, né? E o Luciano que vai nos ajudar também a entender um pouco, junto com o Genari, esse momento que a gente está vivendo, como a gente interpreta os fatos, a realidade, à luz da filosofia, da educação, enfim. Como compreender também a interpretação que o cidadão senso comum faz da sua realidade. E a partir do que move, inclusive, essa interpretação. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Luciano. Agradeço desejar o convite. Espero poder contribuir bastante com o debate e o diálogo com todos que estão aí. Então, e lembrando que além da nossa transmissão pelo Facebook, nós também, posteriormente, estaremos divulgando e disponibilizando no YouTube, porque tem muitos professores aí da área de humanas que disseram para nós que fugiram das redes sociais e agora querem acompanhar esse debate e não tem como acompanhar porque fugiram, né? Esse mundo sangrento que a gente está vendo aí, inclusive agora uma ação do STF, né, por conta da quantidade de fake news que formou opinião pública, que forma opinião e que constrói valores e que direciona, inclusive, o posicionamento que as pessoas tomam, né? Então, tá aí, né? Tem muita gente negando esse espaço também, fugindo dele, mas a gente vai ter que buscar formas alternativas de comunicação. Bom, e para esquentar já o debate, né? Eu vou começar com uma fala inicial aqui, discutindo um pouquinho com o Luciano há um tempo atrás, né, alguns dias atrás, e lendo os textos que o Genari produz, que por sinal são bastante profundos, né, e fazem uma análise toda da realidade. Eu queria fazer essa primeira pergunta aqui para dois educadores, né, os dois educadores. Do ponto de vista da educação, né? Daquilo que é o foco de atuação de vocês, um viés mais popular ou mais acadêmico, independente disso. Como que a gente interpreta essa realidade hoje dos fatos que estão postos aí vistos, né? Nós estamos com 26 mil pessoas que perderam a vida, né? Só por conta da pandemia, e o presidente da República diz que é uma gripezinha, que ele tem corpo de atleta, diz que já tem a solução para este problema, que é a cloroquina. Estamos há vários dias sem ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, e o governo brasileiro dá sinais de que não está aí muito preocupado com a vida das pessoas. Mas o que chega para o cidadão, uma vez que esse cara ainda tem um percentual de apoio aí oscilando, embora saiu uma pesquisa ontem, né, com alto índice de rejeição, mas ele ainda tem aquele público cativo em 30%. Então, como é que a gente interpreta essa realidade? E, Genari, começando contigo, essa realidade está chegando de que forma
na tua avaliação, para as pessoas, para os trabalhadores, para os desempregados, para as donas de casa, para o cidadão comum que não está envolvido na academia ou diretamente na política? Como é que tu vê isso? Mas, olha, não é fácil interpretar esta realidade. Quando vamos para as periferias das grandes cidades, a primeira percepção qual é? Cuidado, o isolamento é um luxo. É um luxo que os trabalhadores não podem se permitir e não tem como fazer. Então, o que o povo costuma se perguntar não é exatamente vamos morrer, não vamos morrer. Não, estamos entregues ao sabor da sorte, dos acontecimentos, do acaso. Na periferia, muita gente se sente morta. Em que sentido? Né? Não tem voz, não tem direitos, vive em más condições de trabalho. Se não trabalhar, morre. Se adoecer, morre. Então, para quem não tem alternativa, bom, qual é o grande problema de ir trabalhar, de enfrentar essa pandemia? Né? Por outro lado, o que nós estamos percebendo? Mesmo dentro dos ambientes escolares, há muito tempo, as ciências humanas têm perdido espaço. Nós temos tido várias investidas por parte dos governos no sentido de aniquilar as aulas de sociologia, de filosofia, mas isso começou bem antes do próprio Bolsonaro. Tá? Mas isso para mim funciona de que jeito? Ué, se eu estou me dirigindo àquela que será a futura classe trabalhadora e subtraio dela aqueles que são os elementos básicos para poder pensar, então o que resta para eles? O mito. Só que a nossa tarefa de educadores nesse momento, pelo menos para mim, é justamente essa. Nós temos que mostrar que os mitos se sustentam em discursos que são vazios de conteúdo, em narrativas que negam a história, né? E quem tem a necessidade de esconder os fatos. Por que ao longo desses anos todos, e sobretudo com o governo Bolsonaro, a investida foi fortíssima nas universidades, por que se investe contra as ciências humanas? Né? Exatamente porque você está levando as pessoas a buscar a raiz dos problemas, a sair daquelas que são as percepções imediatas do senso comum. Mas o povo, em geral, não tem essa condição por si só. O povo, em geral, se movimenta dentro daquelas que são as percepções imediatas que o senso comum lhe fornece. E essas percepções são baseadas concretamente no quê? Bom, em valores morais e religiosos. Então, existe uma crise social? Ah, claro, a família está desandando, veja a sem-vergonhice que tem pelo mundo, etc. É como se, de alguma forma, as pessoas dissessem: o mundo vai mal porque nós nos afastamos daquele ambiente mítico, ideal, de sonho, etc., que deixaria a realidade rósea, né? Ou seja, deixaria que tudo pudesse correr bem, né? Quando não é isso, existe a intervenção do pensamento religioso, sobretudo as igrejas pentecostais, né, neopentecostais, sobretudo, que dizem: olha, é tudo obra do demônio. Então, o alcoolismo é obra do demônio, as drogas são obra do demônio, os desajustes familiares são obra do demônio. Essa relação homem com homem, mulher com mulher, é tudo obra do demônio. Então, bom, se é tudo obra do demônio, é claro que não há nada, não tem nada a ver com aquela que é a construção humana das relações sociais da história. Essa é obra do demônio. Se tudo se resolve com Deus, bom, então qual é o papel dos seres humanos? Nenhum. É rezar, esperar que Deus vença o demônio, que tudo se ajeitará. Repare, o senso comum ele não vai além das percepções imediatas e é prisioneiro dessas percepções religiosas. Exatamente porque a religião tem um papel fortíssimo sobre o ser humano, né? Diz o ser humano: olha, você não está jogando umas dezenas de anos de vida, que podem ser 10, 20, 50, 70, 80, né? Até dizer: não, você está jogando a eternidade. Então, veja aí o que você está fazendo, né? Nós te damos digamos assim, um catecismo, uma doutrinação, te impomos alguns valores e você tem que seguir por eles para chegar no céu. E o resto? Não, o resto não se preocupe. Né? Qual é o sinal que você está sendo abençoado? A riqueza. Quer dizer, eu posso estar obtendo riqueza com a exploração brutal do trabalho, mas eu ter riqueza é interpretado como se fosse uma bênção de Deus. Bom, então se eu sou pobre, não tenho riqueza, tudo que eu faço não dá certo, significa que, para mim, Deus não está nem olhando. Então, repare, eu tenho uma mescla de situações
né, dentro das quais as pessoas não conseguem se movimentar. Por quê? Justamente porque não percebem a raiz dos problemas sociais. Então, o nosso papel de educadores, pelo menos na minha avaliação nesse momento, né, é justamente mostrar que quem está comandando o país quer uma unanimidade, quer chavões, quer mitos, quer obediência cega, quer que a gente não olhe as raízes dos problemas, que a gente pare de pensar, de refletir, de criticar, mas simplesmente assuma e repita posições que vêm sendo colocadas na mídia ou nos próprios discursos, né, presidenciais ou dos seus ministros. Inclusive, quando alguém faz uma crítica, já de cara é atribuído a pessoa como comunista, né? Subversivo, quer dizer... Repare que o Hitler funcionava assim, ele queria uma juventude atlética e que não tivesse capacidade de pensar. Bom, mas se distanciar do pensamento dominante veiculado pelo nazismo, o que era? Era ser contra, era ser oposição. Mas repare que hoje você não precisa nem ser comunista, né? Quem são as grandes figuras de oposição hoje em dia? É quase ridículo isso, né? Você diz, olha, o governador João Dória em São Paulo é tido como grande oposição ao governo. Mas aonde essa grande oposição? Em que política? Em que contexto? Em que medida você pode dizer essa é uma oposição? Ou é apenas uma continuidade de quem diz, olha, estamos enfrentando uma pandemia. Até o Fundo Monetário Internacional está dizendo que sem gente não se faz economia. Olha só, precisa do Fundo Monetário Internacional está mais à esquerda do Bolsonaro. Então, agora o Fundo Monetário Internacional é o quê? Comunista? Pô, alguém precisa me explicar isso. Sabe? Aí você diz, mas então o João Dória é porque está fazendo essa oposição toda? Não, o próprio João Dória está cedendo às pressões dos empresários. Tem um negócio aqui em São Paulo que eu estava levantando esses dias, né? Que é o seguinte, olha, aqui no estado de São Paulo, nós temos 187 casos, né, de contaminação, com quase 14 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. E o governador já apresentou um plano de abertura. Né? Claro, tem critérios, até não atingir esses critérios. Tá. Na Espanha, o governo decretou o lockdown quando a pandemia atingiu não 187, mas 166 casos de contaminação e 13,7 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, nós estamos decretando a abertura quando a Espanha, com muito menos, com bem menos, decretou o lockdown. Isso é ser oposição? Alguém precisa me explicar isso. Só que, repara, é uma lógica extremamente perversa. Tá? É como ela não é baseada em nenhum raciocínio, não dá tempo, digamos, de você raciocinar, de buscar um pouco o porquê dessas coisas. Né? Então, as pessoas simplesmente se deixam envolver. E quanto mais você estiver vivendo em condições de vida frágeis, mais você vai sentir, né, que, no fundo, não, eu preciso aderir, porque senão como é que eu vou sobreviver? Com R$600 eu posso sobreviver mais ou menos em Alagoas, mas com R$600 eu não sobrevivo em São Paulo. Essa é a realidade. Então, e dentro dessa perspectiva, Luciano, como você enxerga, o Genário está em São Paulo, nós estamos aqui em Santa Catarina, a terra que deu a maior vitória para o atual presidente, né? E como você enxerga esse movimento das contradições entre a vida sofrida real do povo, o discurso que hegemonicamente vai tomando conta e vai fazendo também as pessoas no seu dia a dia, inconscientemente ou não, assumindo um discurso que é a sua própria morte. Como é que você vê isso? As contradições desse momento. Bom, eu percebo esse momento enquanto uma contradição e dentro de um contexto de complexificações de uma forma muito preocupante. Penso que este cenário que se apresenta hoje
de um conjunto de paradoxos agudos, de contradições agudas, de contradições extremas em todo o cenário contemporâneo. Nós não podemos nem escolher mais o local, porque isso já está, enquanto sintoma presente em toda a humanidade, resultante de um modelo neoliberal falido de economia e de humanização. Então, eu percebo de um modo extremamente preocupante e estou muito tensionado neste cenário. Acredito que isto reflete, em parte, aquilo que nós perdemos e muito na nossa civilização, em especial, em nossos contextos. Nós perdemos muito, em parte, aquilo que chamávamos e ainda idealizamos cidadania. Nós perdemos e muito e em parte aquilo que nós chamamos e imploramos: educação, ética, princípios, solidariedade. Então, por isso que nós vivemos numa lógica de um consumo, por exemplo, exacerbado, de um consumo ilimitado, sejam de coisas ou de estruturas e de representações, segundo as quais o não sentido se prevalece. O não sentido, no final, coloca-se como o resultado daquilo que se faz. Então, infelizmente, isso se naturalizou. E esse é o momento trágico. Nós naturalizamos a tragédia, nós naturalizamos os paradoxos, nós naturalizamos as contradições. Nós temos um governo que tem uma representação pífia mundialmente, mas nós temos uma, aspas, cidadania que é condicente com isto, que está exatamente a favor disso. Quer dizer, ele está tendo, apesar de um corte na popularidade estatística, a gente não pode perder a referência de que a cultura difusa nossa, que a cultura difusa predominante em nosso país é de um apego ao reacionarismo, é de um apego no âmbito também educacional a um positivismo, a uma limitação daquilo que a natureza, os gregos diriam, a physis, apresenta, de uma dimensão completamente primária disso tudo. Então, os sentidos, eles ficam numa esfera muito difícil de ser colocado do ponto de vista de profundidade, de densidade, ou até de uma certa significação. Porque o que mais nós fazemos, no meu entendimento, nos últimos anos, nas últimas décadas, sobretudo, é a produção de não sentidos. É a produção da ausência dos sentidos. E isso passou a ser um sentido, se me faço entender, o que é altamente preocupante. Então, eu percebo que o educador deve recuperar, como nunca e emergentemente, aquilo que está na raiz da educação, que é produzir uma espécie de guia, uma condução ou uma marca ao indivíduo, de tal forma que o leve para fora. Para fora do quê? Para fora daquilo que é banal, fora daquilo que é fechado, para fora daquilo que é reacionário, para fora daquilo que se apresenta num jargão mitológico, né? Nós temos que cuidar, mencionamos os mitos, porque eles não podem ser generalizados como pejorativos de forma alguma, mas eles estão sendo usados da pior forma, usados ou mencionados da pior forma possível nos últimos tempos em nosso país, onde fracassa, de certo modo, a educação formal, onde fracassa, de certo modo, a metodologia que utilizamos nas universidades, as didáticas e as teorias educacionais predominantes fracassam. Entra em cena quem? A mitologia. Entra em cena quem? O fenômeno religioso bárbaro, o pior de todos possíveis, né? Aquele, como diz o Papa, que não mais se ocupa com a dignidade do outro, é aquele que está fazendo um débito com a vida, né? Com a vida. E é isso que nós vivenciamos no contexto atual. É um momento também de difusão de muitos discursos dissimulados, de muitas linguagens com signos, né, com expressões que ocultam a essência e apresentam algo distorcido ao geral. Então, nós vivemos como nunca este cenário no contexto contemporâneo, sobretudo no Brasil, com uma mídia avassaladora, promovedora de fake news, né?
amparada com um conjunto de empresários aí que está hoje sendo investigado pela Polícia Federal, também pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma dimensão extremamente preocupante no nosso cenário atual. É assim que eu percebo esta complexidade da realidade no momento. Então, tem muita gente entrando aqui conosco. Quero aproveitar um segundo aqui para fazer uma menção, né? A Rosicler de Campos Novos, a Cléo Costa, Helena de Celso Ramos, Yara de Balneário Barra do Sul, a Judite Rosalém, o Jaques aqui de Chapecó, Jaques de Toledo, Jean de Chapecó, Silvana Pagiarim de Floripa, a Sandra São Miguel, Luciene Rio do Sul, Alvete Pazim Bedim aqui de Chapecó, Mateus Santo Antônio, a Luzia também está assistindo, Maria Célia São Carlos, Marciele Chapecó, Adri Chapecó, Luciene Bart, também Danilo Schwantz, Derli de Caçador, Vânia aqui de Chapecó, Danilo de Joinville, Rosana Silva, Darciane São José do Cerrito, e Dacir também, nosso abraço, a Mário Oliveira de Xaxim, Jorge Cunha, Balneário Gaivota, Carol Santo Amaro da Imperatriz, Jean Lucas Chapecó, Caísla também Chapecó, a Luzia de Gravatal, Simone de Laguna, Cleide Dias de Floripa, a Vânia de Otacílio Costa, Ana Paula São José do Cerrito, Eliane Bavaresco Belmonte, Jéssica Coronel Freitas, Carmen, boa noite, Thaís de Chapecó, Elaine de São Carlos e Dauane de Nonoai, Iraci Lopes, nossa companheira aqui de Xaxim, a Jacinta de São Carlos, e depois a gente continua aqui que está muita gente entrando, veja que tem pessoas do estado inteiro acompanhando esse debate. Tem uma fala da Márcia Tiburi, num livro chamado Ridículo Político, livro bem recente, eu estou lendo ele, inclusive, acho que ele é de 2018, para ser mais exata, né? E tem um outro livro que eu já encomendei, que é Delírios do Poder. E ela faz uma análise dos discursos, sobretudo, que estão postos hoje, né? Mas a Márcia Tiburi, ela traz uma questão aqui que eu acho que tem muito a ver com as duas falas de vocês. Quando ela faz uma junção entre estética e política. E aí ela faz uma análise da narrativa, né, da narrativa dos discursos do presidente. E eu lembrei agora que os dois mencionam, né, essa questão do uso da religiosidade, né, e o lema do presidente é Deus acima de tudo, né, Deus acima de tudo. O Genari, num texto que produziu início do ano, ele fala um pouco disso, de como é que o presidente da República, ele acaba se popularizando. Por quê? Porque ele usa todos os que estão fora da ordem, digamos assim, ou que está sem renda, sem emprego, desajustado, né? Precisa de mais Deus, então, digamos assim, tem a figura do Deus, né? Deus está comigo, ele quer dizer isso, e quem está contra mim está com o demônio, né? Essa é a narrativa estética da fala dele, e ao mesmo tempo ele usa a imagem de família, embora que, para quem pensa um pouquinho hoje, a família dele tá bem complicado esse conceito de família, né? Mas ele fala de família, a ministra Damares fala do azul e do rosa, né? Ou seja, como que se usa a ideia de ordem, a ideia de que se você trabalhar individualmente, você tem méritos e se dá bem, então a conquista de melhoria de vida é tua individual, não tem nada a ver com um país altamente concentrador de renda, com um país desigual, com riqueza e miséria, e a miséria sustenta a riqueza. Então, Genari, como é que tu interpreta um pouco isso? Assim, eu queria que tu falasse um pouco dessa relação, né?
porque a gente viu, inclusive, muito uso da bandeira, né? Dessa imagem de patriota, de patriotismo. E quando eu assisto os filmes da Segunda Guerra Mundial, que engraçado, né? Só mudou a pessoa, porque o discurso, a estética é a mesma. Inclusive, o ano passado, eu estive em Berlim e eu fui num campo de concentração. Cara, quando eu entrei naquele campo de concentração, eu enxerguei o presidente do Brasil, eu enxerguei os filmes que eu assisto e eu também comecei a pensar o quanto esse time das fake news distorcem tudo. Porque chegou no momento, inclusive, que eles diziam que o nazismo nem existiu, né? Depois eles começaram a dizer, não, é de coisa de esquerda, porque era Partido Socialista. Então, nega-se a história, tira o sujeito do contexto, transporta para hoje. Então, queria que tu, Genário, fizesse um pouco, eu sei que você fez uma abordagem bem interessante nesse texto, essa imagem, né, a narrativa, a estética, eu me enxergo na fala do presidente. Bom, a primeira coisa, eu gostaria de começar pelo que está escrito na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Se você quer ter progresso, diz a bandeira, você precisa ter ordem. Repare que, para o senso comum, quando nós estudamos o Gramsci, ele diz, olha, o que é o ponto central para o senso comum? A ideia de ordem. Tudo aquilo que altera essa ordem, que atrapalha essa ordem, que de alguma forma se coloca contra o pensamento dominante, é considerado como caos, como artificialidade, como algo que precisa ser combatido. O senso comum tem o seu critério de verdade no quê? No que todo mundo diz, no que todo mundo fala, no que a maioria prega. Então, deu na TV? Então é verdade. Veio pela internet, na minha rede? Então é verdade. Mas eu vou conferir, eu vou, de alguma forma, me perguntar se é isso mesmo, se não é, se posso estar sendo enganado. Não, porque a pessoa que está falando, na verdade, está interpretando as minhas raivas, as minhas frustrações, as minhas mágoas e dando voz a isso. Tá? Então, repare, o Bolsonaro foi extremamente inteligente. A direita, que começou a se organizar a partir de junho de 2013, fez todo um trabalho primoroso no sentido de dizer o que está deixando o povo frustrado e como é que nós podemos nos tornar, de alguma forma, intérpretes, porta-vozes dessa frustração. Para resolver essa frustração? Não, é para projetar uma identidade, para projetar uma ideia de ordem, né? Que dialogue com aquelas que são as expectativas populares dentro daquela que é a moral do senso comum. Né? Então, o senso comum não quer que as coisas mudem. Ele quer oportunidade dentro da mesma ordem. Então, ele não quer acabar com a exploração, mas ele quer se dar bem na exploração. O senso comum funciona com isso. Tá? Mas por que eu, Bolsonaro, então preciso apostar tanto nas fake news, nessas coisas de buscar uma identidade popular com essa figura do líder e até do Messias, porque o Bolsonaro assume esse papel divino de mudar o Brasil. Né? Não é por acaso, porque isso exatamente está funcionando, está pegando as pessoas. Depois de tudo que ele fez, em 1 ano e 5 meses, ele deveria estar despencando. E não, quando você vai olhar quem mais sustenta ele, você vai ver que tem muita gente que ganha até 2 salários mínimos. Ou seja, as pessoas mais simples, com menos nível de estudo, mas que acreditam nesse líder, nessa voz, nisso que parece restabelecer, supostamente, os valores morais que eles acreditam. Né? Mas por que eu preciso investir tanto na comunicação? Olha, eu não tenho dúvidas quanto a isso. O projeto da elite que começou com o Temer, qual é? Construir um país que se baseia num trabalhador barato e superexplorado. Mas basta para isso a exploração? Não. Tem muito dinheiro sobrando sem ser investido. Então, o Bolsonaro acrescenta o ingrediente que faltava: o Estado como legalizador das formas mais predatórias de exploração de tudo. O último decreto do ministro do Meio Ambiente cortou viveiros para criar tartarugas. Gente, mas as tartarugas, o que estão te fazendo? Um projeto tão legal, conseguiu restabelecer, fazer reviver. O problema qual é?
em Pirambu, naquela região, nós temos muitas empresas querendo instalar resorts, hotéis, aproveitar aquelas praias. É um projeto que protege tartaruga, que me desculpe, as tartarugas que acham outro lugar. Não importa se elas fazem isso há milênios, né? Mas elas que se virem. Porque agora aqui nós queremos banhistas, turistas, nós queremos privatizar essas praias. As tartarugas atrapalham. Certo? Então, elas que vão um pouquinho mais para lá, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, vão trombar em plataformas de petróleo. Mas isso não é um problema, as tartarugas que se dão. Né? Só que cuidado, que nesse aspecto a própria elite deixa transparecer em todos os seus discursos, né, de que há vidas matáveis. Ou seja, de que eu posso aceitar de que uma parte da população seja eliminada. E que isso é natural. E quando o Bolsonaro diz que ele está esperando que 70% dos brasileiros e brasileiras se contaminem, eu fiz a conta. Isso significa que, pela porcentagem hoje de morte em relação às pessoas que se contaminem, isso dá 2.160.000 mortos. Ou seja, a nossa elite está aceitando esse preço. Mas nós somos, de alguma forma, incapazes de conseguir mostrar o quê? Olha, que agora o poder do Estado se tornou poder de expor as pessoas à morte. Quando eu veiculo a cloroquina como uma grande saída milagrosa, imponho aos cientistas que usem, aos médicos que usem, no Ceará foram distribuídos 30.000 kits de cloroquina nos hospitais privados, né? Quando eu faço isso, eu me contrario à ciência, o que eu estou fazendo? Estou acreditando no poder mágico de um líder? Não, estou sendo perverso, estou expondo as pessoas à morte. Tá? Só que, repare, isso tudo é camuflado. Eu ainda ouço pessoas dizer, olha, mas deixem o presidente trabalhar. Gente, mas se eu deixar o presidente trabalhar do jeito que ele está trabalhando, em 2022, não é que nós não teremos eleições, não vamos ter país. Vocês não estão entendendo. Se eu deixar as queimadas acontecer, e não é só na Amazônia, na Mata Atlântica, no ritmo que estão acontecendo, é a destruição. Sim, mas o que as pessoas conseguem entender disso? O que as pessoas conseguem entender dessa importância da preservação? Dessa importância de fazer viver a comunidade indígena quilombola como exemplo de sociedade? Porque para as pessoas do senso comum, tudo isso é fora da ordem. É algo superado, é algo que não faz sentido. Aqui em São Paulo, na linguagem do senso comum, se usa uma forma de desprezar os indígenas. Quando você não tem o que fazer o domingo, o que você está dizendo? Hoje eu botei um programa de índio, como quem diz, olha, hoje eu tenho um programa que não serve para absolutamente nada. Então, repare, quando a tua fala já cristaliza as relações sociais, já cristaliza o teu pensamento, isso te mostra o quê? Bom, então qual é a ordem que está na tua cabeça? Porque o Bolsonaro está dialogando com essa ordem. Então, ele está dizendo, olha, eu estou dizendo, por que os indígenas têm que ter tanta terra? Ué, dá para plantar arroz, dá para extrair ouro, dá para extrair muito mais riqueza, a gente faria feliz muito mais famílias. Eu posso ter uma nova investida na Amazônia, derrubando uma poço, assim como os militares tiveram com a Transamazônica. Mataram um monte de gente, inclusive, porque abandonaram milhões de pessoas sem assistência nenhuma. Aliás, isso me faz lembrar algo bem oportuno agora, a pergunta da Luciana e o comentário do Emílio, me fez lembrar uma passagem do Agatão, o discípulo lá de Sócrates, num diálogo entre os dois. O Agatão chegou ao Sócrates e disse numa certa altura, Sócrates, eu estou com vergonha. Mas vergonha do quê? Pergunta Sócrates. É que eu nunca serei como você. Você é um grande filósofo. Eu me sinto muito humilde. Eu acredito que não vou chegar nesse lugar. Estou com vergonha. Então, naquela época, naquele contexto clássico grego e de filosofia clássica, ter vergonha fazia parte do processo da aprendizagem e da educação, da transformação. O que o Brasil está transformado, Luciano, e no meu entendimento, Emílio, em processos identificatórios, enquanto marcas naquilo que está, o Emílio coloca ordem e progresso,
o nosso lema positivista da bandeira nacional, o que é que está marcado, sobretudo, no nosso país, enquanto processo identificatório, é a sem-vergonhice da cidadania em geral, difusa. É de tal forma essa sem-vergonhice, não é aqui pejorativo, por favor, no sentido assim de que está todo mundo nesse grupo, não é isso, mas há um consenso de que ser sem vergonha faz parte do habitat, faz parte do ethos agora. E ter vergonha é o contrário, é alguém que está fora da ordem, é alguém que está errado, é alguém que está no caminho da oposição. Então, por exemplo, só para ilustrar, quais foram os ministros eleitos neste governo que foram a favor da República? Olha, a sem-vergonhice foi tamanha que todos os nomeados, sem nenhuma exceção, foram selecionados para desconstruir aqueles ministérios ou aquelas representações às quais eles representam. Isso é processo identificatório desse governo. E o que é o pior, está respaldado pela tradição mitológica vigente, pelo reacionarismo, por um fascismo extremamente preocupante, por um egocentrismo, por uma individualidade muito extremada, difusa, que vai ser muito difícil a gente superar a curto prazo. Então, assim, a desconstrução da República é a meta. Se tem que matar mais 2 milhões, vamos matar. Se tiver que desconstruir aquilo que foi construído arduamente a partir de um princípio de democracia, de uma iniciação de democracia a partir de 1988, vamos colocar esse último suspiro no contexto histórico, esse último momento no contexto histórico. Se é preciso destruir tudo isso, vamos destruir a qualquer custo. E quanto mais confusão na desinformação, quanto mais confusão através da desinformação, ou então, quanto mais confusão através de uma informação, o que não é conhecimento, o que não é saber. Por isso, o ataque às instituições de ensino, sobretudo às áreas críticas, sobretudo aquelas que têm mais densidade. Por isso, o ataque ininterrupto à filosofia, à sociologia, às pedagogias transformadoras, às educações transformadoras, a todos os sujeitos que são diferenciados e singularizados nesse país. O ataque é ininterrupto. E, infelizmente, como já antevia o Platão, lá no seu mito, que é outro mito, por favor, não vamos confundir o mito de Brasília com o mito de Platão, a alegoria de Platão, escrito em 385 a.C., não vamos confundir, por favor, mas que lá já Platão alertava que se nós não tomarmos cuidado, que se nós não tivermos a declinação da linguagem, sobretudo, se nós não tivermos uma preocupação em nos fazer entender ao outro que continua aprisionado lá no mundo da aparência, no mundo das sombras, naquele mundo das sensações primárias, nós vamos perder os jogos. Se estabelecêssemos jogos contra eles, com eles, vamos perder todos os jogos, já dizia Platão. E nós estamos perdendo. O que é o pior, eu tenho que ser sincero, nós estamos perdendo. O que é o pior, né, é que aqueles escravos que estão naquele lugar, que continuam escravizados, de certo modo, e preocupantemente, eles estão norteados pelos sofistas. Quem são os sofistas do contexto atual? Temos que nos perguntar quem está fazendo o papel de sofistas. Sofistas são aqueles, é bom lembrar, né, que difundiram a cultura grega, que difundiram a civilização através de uma linguagem eloquente. Eles tiveram um papel fundamental e importantíssimo na difusão da cultura do pensamento ocidental. A gente não pode colocá-los num lugar assim de vilões da humanidade, não é isso. Porém, eles tinham um defeito de gênese, que é falsear a realidade através da linguagem, que é produzir sobretudo a aparência da verdade. Isso lá no contexto clássico. Ora, nós emprestamos isso para o contexto atual, usamos isso no contexto atual, mas sem sombra de dúvidas. E quem que são os sofistas? São os grandes empresários que estão patrocinando os fake news, por exemplo, que
que estão sendo hoje perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal. Mas serão eles colocados nos seus devidos lugares? Será que eles terão, de fato, uma punição merecida pela já derrocada, em larga medida, da nossa República, da nossa democracia, da nossa cidadania, que está de novo adiada, que está como nunca adiada? Será que nós vamos encontrar um lugar e um espaço suficiente para todos estes sofistas contemporâneos? Então, esse processo identificatório de uma falta de vergonha é o que nos marca, lamentavelmente, no nosso contexto cultural difuso. Não tem o cidadão em geral, ele não tem vergonha de dizer que é corrupto. Isso é de uma gravidade absurda. Isso é de uma insensibilidade total. Isso me apavora. Isso apavora qualquer sujeito ainda que está implicado com o outro ou com o todo. Quer dizer, se naturalizou a barbárie. E por favor, isso não é fala assim extrema, não é a ideia de agora colocarmos isso numa dimensão assim sentimental. Infelizmente, isso é real. Isso é real. É algo que é objetivo. Nós temos uma representação política que deveria estar polida pela educação, por uma educação que é universal, que é do todo, que é da alma e do corpo, que ela é holística, que ela é transformadora. Essa amarra da educação para com o exercício da política e da cidadania e do conhecimento são todas relações necessárias que nós perdemos. Parece que agora quanto mais tuitar, e veja que é o presidente, um tuitador profissional, quanto mais tweet, mais tuitagem, melhor é. Agora basta fazer um download que eu já saio da caverna. Eu já sei, já alcanço o mundo da ciência. Eu faço outro download, eu volto lá para dentro da caverna e não sei o que fazer. Então, esse mundo, eu escrevi um texto de bodes, né? Nós estamos com bodes soltos por aí, a metáfora é ao bode kantiano, né? Que nós estamos com uma tecnologia, o bode é a tecnologia, sobretudo, e também aqui temos que não cuidar para não generalizar, nós estamos com muitos bodes, tentando tirar leite a toda hora desses bodes. Então, eu ri um pouco porque eu fiquei aqui pensando, né? Como hoje as pessoas, por conta de toda esse bode tecnológico, vou usar aqui a tua, kantiano, vou pegar a tua expressão, Luciano, como as pessoas não conseguem mais parar para refletir sobre nenhuma informação. Veja que, quando começou o isolamento, a quantidade de notícias que nós recebemos nos grupos de WhatsApp, dizendo que se você tomasse bastante limão, fizesse gargarejo com sal e vinagre, muito suco de laranja, isso dá imunidade. E aí as pessoas reproduzem isso. E eu quando eu recebi isso, eu digo, sim, mas qual é a fonte? Porque eu sou professora. Para mim, fundamentar e divulgar uma matéria como essa, eu tenho que, no mínimo, ir buscar a antiga enciclopédia, né? Antigamente era Barça. Hoje não tem mais Barça, né? Hoje é tudo Google. Mas minimamente se cercar de conhecimento científico, né? E aí é que a gente percebe que todos viraram doutor em tudo. E se todos viraram doutor em tudo, eu me sinto no direito de bater boca com qualquer sujeito. Então, primeiro, essa dimensão assim de como a tecnologia, ao mesmo tempo que ela permite que eu tenha uma falsa impressão de democracia, tá? Porque eu me coloco em pé de igualdade com qualquer outro sujeito, e na rede social nós somos todos iguais, eu posso ser formada em medicina ou não, mas eu estou discutindo a cloroquina, né? Então, é uma falsa imagem de que a internet, ela democratizou tudo, porque todo mundo fala da opinião e tal. Mas também, eu confesso que eu estou muito assustada com a crueldade humana.
extremamente assustada. Nós tivemos o caso de uma pessoa aqui em Santa Catarina, que eu conheço, inclusive, que contraiu o coronavírus. O que fizeram com essa pessoa na rede social? Quase acabaram com a vida dela e da família. Porque ela é culpada, porque ela não se cuidou, porque ela levou o vírus para uma cidade pequena. Então, eu estou trazendo aqui como também, ao mesmo tempo em que a internet está permitindo que você fale de tudo e se sinta doutor, mas ela também está mostrando para o mundo a crueldade do ser humano. E aí eu queria entrar nessa questão, e já puxando um outro gancho que eu quero que vocês dois contribuam, né? Porque o nosso tempo vai rodando. O Luciano entrou no debate aqui muito rápido do mito da caverna, né? Eu quero que o Genari nos ajude a entender isso junto com o Luciano. Tem gente que quer continuar na caverna, porque lá está seguro. Eu não preciso ler muito. É muito mais fácil eu concordar com tudo que o presidente diz, porque não precisa pensar muito. Ele usa um chavão, eu saio reproduzindo. Ele fala uma besteira, eu saio reproduzindo. O mito da caverna. A caverna traz a segurança, dá segurança para todo tipo de ignorância. E a ciência coloca a nossa vida em xeque, porque as contradições estão aí postas. E o ser humano, por essência, ele busca o porto seguro, ele busca a caverna. Como é que a gente lida com isso? Como é que tu sai da caverna para um porto seguro, olhando para a ciência e para a luz? Bom, vamos primeiro conhecer 3 cavernas, né? A primeira caverna, para mim, é muito simples. As formas de autoengano sempre te dão segurança. Eu conheci uma pessoa que trabalhava em hospital, onde se tratavam doentes de tuberculose, não usava máscara e dizia: eu tenho o corpo fechado, eu não vou adoecer de tuberculose. Ponto. Eu me convenci a tal ponto que eu não preciso. Mas você tem certeza? Olha a ciência, olha o que teus colegas dizem. Não, não importa, eu estou convencido. Ponto. São formas de autoengano. Ninguém de nós que estamos falando, assim como quem está nos ouvindo e vendo pelas redes sociais, tem certeza que à meia-noite estará vivo. Mas todos temos problema para amanhã, para a semana que vem, temos programas para o mês que vem, estamos pensando até nas férias, sei lá. Começará o nosso Natal no meio da pandemia, porque possivelmente ainda teremos que conviver com ela por longo tempo. Olha só onde nós chegamos. O que é isso? Uma forma de autoengano, uma forma de você se refugiar no que te dá segurança. Eu não sei se estou vivo hoje à meia-noite, mas eu já tenho programas para amanhã. Isso me mantém tranquilo, seguro, me dá certa serenidade. O segundo elemento que você mesmo estava tocando, Luciano, é o seguinte: mas por que as pessoas não começam a refletir? O que impede essa reflexão crítica? É justamente porque o primeiro diálogo nunca é pela razão, é pelo sentimento. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer: me dou com a tua cara, não me dou com a tua cara? Mas o que a minha cara tem contigo? Por que você não está nem me ouvindo? Não, porque eu não me dou com a tua cara. Mas o que eu falei de tão errado? O que eu disse? Não me dou com a tua cara, Luciano. Não adianta. Né? Mas, então, o que isso significa? Atenção, isso o Bolsonaro sabe explorar muito bem. Eu dialogo com o teu sentimento, porque essa identidade de sentimento desativa a reflexão crítica. E à medida que ela desativa a reflexão crítica, você passa a ser vítima do teu próprio sentimento. Então se cria um círculo vicioso. O eu acho, o eu sinto, que eu vejo refletido na figura de poder, na autoridade, etc., confirma que eu estou certo e confirma que ele está me interpretando. Então, se em nenhum momento alguém coloca em dúvida, e isso acho que é um papel dos educadores, plantar dúvidas, né, fazer refletir, eu continuarei correndo atrás disso. Né? Ou seja, continuarei ouvindo o sentimento que me diz: por que você está refletindo? Por que você quer atrapalhar se ele está dizendo exatamente aquilo que você pensa? Pode não concordar, isso vai demorar tempo para vir. O Brasil foi muito estragado, mas no que ele foi estragado? Eu quero que ninguém vai pensar.
Por que eu acredito no limão? Né? Aqui em São Paulo foi gozadíssimo. O pessoal dizia, não, se você tomar limão com cachaça, mata o vírus na garganta. Né? Aí o doutor Drauzio Varela dizia, olha, cachaceiro sempre acha, né, um jeito de beber. Então, onde que está a prova? Não, eu não preciso ter prova. Né? Isso funciona, porque eu decidi que funciona. É o meu autoengano somando ele com os meus interesses e etc. E o terceiro elemento, que para mim é o mais perigoso, é aquele que o Bolsonaro está usando nesse momento, é que as aparências sempre dão razão às aparências. Então, elas nunca vão te convidar a ir à raiz das questões. Se eu sair de casa e olhar o traçado que o céu desenha, que o sol desenha no céu de Chapecó, eu tenho certeza que o sol é que gira em torno da Terra. Por que eu deveria duvidar? Eu vejo ele, às 9 da manhã estava numa posição, a meio-dia em outra, às 5 da tarde já foi para outro canto, é ele que está se mexendo. Né? Ainda por cima, a Bíblia me diz que a Terra é chata, mais prova do que isso. Aí os terraplanistas. Claro, aí depois a gente manda Galileu para o. Como é que chama? Quase manda Galileu para a fogueira, porque ele diz: olha, Deus disse como se vai ao céu na Bíblia, não como é feito o céu. O céu que ele desenhou responde à linguagem da matemática. Ele quase acabou na fogueira. Mas o que Galileu estava fazendo? Convidando a sair da caverna. Né? Só que sair da caverna significa o quê? Abandonar essas certezas. Quando digo o Bolsonaro está se aproveitando muito dessa questão de as aparências dar razão às aparências, veja os últimos discursos do Bolsonaro. Ele está se desvinculando da crise econômica, que está se agravando a passos rápidos. E ele está dizendo para o povo, eu avisei que a crise ia ser pior. E ele aparece justamente no papel do profeta, que disse, olha, eu disse que isso iria acontecer. E mostra, inclusive, como que diz, não, nós do governo federal ajudamos os estados, ajudamos os municípios, né? Ajudamos a sustentar, a manter os empregos, a compensar o salário, demos dinheiro para prefeito, governador, etc. Mas todo mundo desprezou nossas advertências, pelas quais a crise econômica mataria muito mais gente, né, do que o coronavírus. Repare, do ponto de vista das aparências, alguém duvida? Porque esse é o típico discurso que você diz, como funciona uma crise, não precisa ser a crise do coronavírus. Todas as anteriores mataram gente, só que matam em silêncio. Essa mata fazendo barulho. Essa você pode contar os mortos. Além daqueles que vão morrer sem saber que tiveram coronavírus. Né? Mas essa você pode contar os mortos. Acabamos assim de somar nas últimas 24 horas, mais 1.124 mortos. Esse você conta, esses estão lá no caixão. Isso as aparências estão dizendo. Mas o Bolsonaro já está pronto para dizer o quê mesmo? Tá, mas e daí? Isso eu sabia, todos um dia nós vamos morrer. Mas a crise agora vai matar muito mais. Você já repare, eu que ajudei a produzir a morte, agora estou me desvinculando da morte. Eu que tenho um Estado, né? Eu tenho um Estado que não agiu para sustentar as pessoas. Aliás, todo mundo está esquecendo que a proposta do governo não era R$600 de auxílio emergencial, era 200. 200. Né? Mas agora parece que não, o governo está nos salvando, certo? Então, repare, as coisas começam a se inverter, mas por que elas podem ser invertidas? Porque as aparências eu movimento elas do jeito que eu quero. Quando você se olha no espelho e levanta a mão direita, o teu reflexo levanta a esquerda. Então, ela é interpretada justamente no seu oposto. Mas, aos olhos do senso comum, é isso que vale. Eu estou tocando, eu estou vendo, eu estou sentindo. Viu como ele tinha razão? Eu faço um discurso assassino, que para mim esse é o nome do discurso do Bolsonaro, é um discurso assassino. É um discurso de quem não cuida da população, de quem quer exterminá-la e acha natural que seja assim, tá? Mas, ao mesmo tempo, não assume a responsabilidade. Ele sempre está tentando antecipar o próximo passo, que quem tem um mínimo de senso crítico já sabe. Uma crise econômica sempre vai dar isso. Mas eu continuo, diz o Bolsonaro, apostando nas aparências. E as aparências que o povo entende.
é aquilo que você toca. Por isso que muitas vezes o nosso discurso não tem efeito. Por que não tem efeito? Porque ele não tem a concretude de quem fala, tipo, sabe, pão, arroz, feijão, de quem tem a concretude de quem está falando com a realidade das pessoas. Uhum. Então, antes de eu passar para o Luciano, eu quero ainda agradecer aqui a Vanderleia, de União do Oeste, a Inês, de Nova Itaberaba, a Cleidiane, de Chapecó, a Eliane, de Chapecó também, Antônio, de Floripa, a Vera, de Anchieta, Arley, de Joinville, a Inês, de Chapecó, Raquel, de Joinville, Gilberto, aqui de Chapecó também, mandando um abraço aí para o mestre Luciano. Deve ser, não é, Luciano? Raquel, professores, ela está mencionando aqui, né, da assessoria do Cinti, a Vera de Tubarão, Altemir de Ipuaçu, Silvia de Xaxim, Lauro de Porto União, a Vera mandando um abraço para todos aqui, um abraço fraterno, um abraço da Raquel, a educação aqui falando, né, educação é política, a professora Maribel dizendo que acho que não podemos misturar educação com política. Então, um bom debate, que nós estamos fazendo esse debate, né? Neuza Radim, boa noite. Andréia da Silva da Autoé, educação e política. Vanderleia Tonial, isso mesmo, não existe educação sem política. Gilson Gugel, boa noite, amigos. Gilson de Palmitos. Klerber Ramos, na minha opinião, nós da Humanas ficamos muito limitados aos livros didáticos nos últimos 20 anos. André de Jaguaruna, então, eu quero aqui fazer a Polônia de Sara também, Douglas de Videira, abraço aqui para o Douglas, Suzane de Itá, enfim, um abraço aqui para todos, tem muita gente aqui deixando recado, depois a gente responde. Mas eu quero juntar essa questão aí da educação não é política com uma fala do Paulo Freire, Luciano, quando ele diz assim, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Ou seja, o nosso querido mestre educador Paulo Freire faz exatamente esse recorte para entender o quanto a educação ela posiciona os sujeitos para olhar para a realidade de um jeito ou do outro, que é tudo que nós estamos falando aqui. Quer dizer, o Genari falava do papel do professor, e eu estou indo aqui para os finalmente, vou passar a palavra agora por último para o Luciano, e depois para as considerações finais. Luciano, o Genari fala exatamente disso, né? Que o papel do professor é construir a dúvida, fazer o sujeito sair das aparências, então a dúvida como um método também hermenêutico, né? É fundamental para a gente pensar sobre o que a gente está vendo, mas ele toca também numa questão que é o sentimento. E eu tenho percebido, sinceramente, na minha atuação política, que tem muitas pessoas que começam a nos ouvir, dialogar com a gente pelo sentimento. Aquilo que o Genari falava antes, eu vou com a tua cara ou não vou com a tua cara, mais ou menos isso, né? Ou seja, a gente conseguir como educador também olhar para o aluno, para a sua vida, para a sua realidade. Eu falo isso porque às vezes eu também percebo que o educador, ele também acaba, mesmo que ele fale de Paulo Freire, ele tem uma postura que não é freiriana, que ela é de cima para baixo. Ou seja, eu não escuto o que você está me dizendo, mas eu sei a verdade para ti. Então, eu queria que tu fechasse um pouco como que o educador se coloca nesse momento para contribuir também na reflexão dessa sociedade e o papel do educador na construção do conhecimento. Esse é um ponto muito importante para ser agora analisado e observado. E não porque ele é importante, ele é muito delicado. Já dizia também o Aristóteles lá na Grécia Antiga: nada chega ao intelecto sem antes passar pelos sentidos. Tudo que nós apreendemos enquanto conhecimento
racional, científico, filosófico, metafísico, tudo que nós aprendemos enquanto teoria crítica, antes passa pela sensação, pelas sensações, melhor assim. Então, a gente tem que compreender isso que o Emílio também acabou de dizer. Enquanto que nós não conseguirmos fazer com que estes sentimentos, estas sensações, sejam significadas enquanto dialógicas, nós vamos ficar fora da caverna, se me faço entender, sozinhos, eunucos, impotentes, que é o que aconteceu, infelizmente, em boa parte da nossa cientificidade acadêmica no Brasil. É preciso fazer autocrítica. Nós temos grandeza para reconhecer isso. Nós temos humildade, nós temos vergonha para reconhecer isso. Então, é preciso que façamos uma pedagogia transformadora. Façamos-nos compreender de que a educação está intimamente vinculada também às sensações, também aos sentimentos, porque isso faz parte da nossa vida. O senso comum somos todos nós. Nós não somos razão ou especialistas na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, nós somos senso comum. A hora que tiver que abrir uma geladeira, a gente sabe abrir ela, mas não sabe necessariamente o funcionamento técnico dela. Nós somos senso comum. Nós somos senso comum em 90% no mínimo das nossas ações. Isso é mal? Não. Faz parte do nosso processo. O que é preocupante? É quando este senso comum, quando esta ignorância, quando esta sensação se traveste de verdadeira, quando ela se traveste de fanática, quando ela se traveste de impositiva, de dogmática, aí é preocupante. Esse é o processo identificatório hoje presente em boa parte da nossa cultura. Nós saímos do armário, se diz por aí, a Brasil lá fora. É por isso que temos uma representação assim, fragilizada na dimensão política. Mas, assim, para concluir provisoriamente, sim, a educação está intimamente vinculada à política. Não há ato educacional, não há ato que marque alguém. Educação é marcar simbólica ou realmente alguém. Não há ato enquanto marca, senão através da polis, para o bem comum, para o bem coletivo, para aquilo que é da natureza social. Isto é educação. Então, a educação, ela sim está intimamente vinculada à política. Todo ato da educação é um ato político. Não há como se não fazer assim a educação. A tentativa de isolar uma das duas é produzir uma impotência absoluta à educação e, por sua vez, à política. Também ao conhecimento. Então, na autocrítica, aquela ciência que está fora da caverna, que continua lá, naquele lugar também, para fazer uma analogia ao que o Emílio acabou de dizer, num lugar de zona de conforto, né? Zona de conforto, está lá aquele pesquisador que está só ilustrando o seu lápis e não tem nenhuma preocupação a não ser isso. Isso é zona de conforto. Quer dizer, nós produzimos outras cavernas fora da caverna também, de certo modo, metaforicamente. Há muitas outras cavernas na pós-modernidade. Nós elegemos o individualismo, o egocentrismo nesses espaços. Ali nós elegemos o espaço também para o fake news, que não vem de uma ingenuidade apenas, vem de uma logística sofisticada da linguagem e de signos. Não é casual, não é por acaso que o design está tão difuso no Brasil e no mundo. A lógica do consumo não é uma lógica primária do exercício das sensações. Então, assim, tem zonas de conforto também nesse campo da ciência. E na autocrítica, eu diria, nós, em geral, ficamos fora da caverna, não conseguimos dialogar com aquilo que é importantíssimo, o sentimento, a subjetividade, as sensações dos indivíduos. Muito bom. Genari, gostaria de ficar mais um tempão aqui, até porque tem gente falando cada coisa legal aqui e dando um debate. Eu não vou poder ler porque tem, olha, tem reflexões
depoimentos de professores aqui, olha só, um dizendo, eu trabalhei o mito da caverna com meus alunos através do Google Classroom e os desafiei a descrever o mundo pós-pandemia. Recebi textos muito bons e com reflexões feitas pelos jovens. Olha que legal, né? E aí tem outros professores aqui chegando a várias conclusões, né? Inclusive, tem um aqui dizendo que, onde é que tá? O que vejo é que o homem cibernético está alcançando o homem da caverna. Uma boa síntese. Então, vamos ir concluindo aqui. Muito legal, vários depoimentos, as pessoas elogiando alto nível a live. Muito legal, acho que atingimos o objetivo. Muito obrigado, Genari. Deixa teu recado aí. Oh, não, é muito simples. Você estava falando, eu estava pensando comigo mesmo. Qual é uma das expressões mais modernas do senso comum? Né? É justamente aquela que junta o arcaico ao ultramoderno. Então, eu vou usar um celular de última geração para fazer o quê mesmo? Distribuir uma simpatia. Não tem mais nada a ver com a ciência, mas eu vou usar para fazer isso. Falamos muito de fake news, etc. Mas olha que isso é o campo mais tranquilo, é o que todo mundo faz, né? Bom, um outro exemplo que me veio na cabeça é aquilo que está me fazendo muito pensar por esses dias, né? Sim, somos contra transformar a educação no ensino bancário, mas a educação à distância é isso. Eu não consigo nem ver os alunos, a não ser através de uma telinha pequeniníssima num canto da tela do meu computador, mas vomito de alguma forma uma aula que para mim é ótimo, não preciso mais nem ter a disciplina, está cada um na sua casa, tá os pais que cuidam da disciplina de cada um, não importa se eles têm, não têm muito meio para acompanhar a aula, eu dou a minha aula e está tudo certo. Ou seja, nós estamos aceitando negar na prática tudo aquilo que ajudaria as pessoas a saírem da caverna. Então, cuidado, estão nos colocando numa situação em que, digamos, a volta para conversar com o povo da caverna está fechado. É isso que me preocupa. Não somos apenas nós que não estamos querendo voltar para... Não, está fechado. Você quer conversar com os seus alunos? Então, faça uma aula à distância. Como é que eu faço? Como é que eu mando recado? Eu não sei nem usar direito. Ah, aprenda ali, mas você vai dar a aula. E depois que você gravar todas as aulas, ué, Luciano, não precisa nem de ti. Porque na próxima aula sobre o mesmo tema, eu vou colocar uma gravação e os alunos, bom, que se virem nesse processo, né? Outra coisa que me parece interessante, você entende, mas como é que a gente responde os bolsonarianos? Olha, eu estou muito tranquilo nisso, com suas próprias contradições. É só uma gripezinha? Ótimo. Nos hospitais de campanha estão precisando de gente para empurrar as macas. Vai lá. Você não tem o que fazer. É só uma gripezinha. Está no isolamento. Vai lá. Né? Certo? Não, o Bolsonaro tem razão. A gente precisa enfrentar esse vírus como homem. Maravilha. Escreve uma carta de teu punho para você guardar na tua carteira dizendo o quê mesmo? Se eu pegar o coronavírus, não quero ser internado numa UTI, não quero respirador, porque eu vou enfrentar o vírus como homem. Ah, eu não sou louco. Não, mas você quer que os outros sejam. Repara, quando a gente diz construir a dúvida, eu não posso prescindir daquela que é a expressão do senso comum. Eu incorporo essa expressão para superá-la. Eu acho que não só como educadores, mas até como simples cidadãos que estão entendendo aonde está levando, onde o país está sendo conduzido por esse governo, né? Que nós temos que começar a usar com as pessoas comuns, né? Justamente para dialogar com o senso comum, aquelas que são as contradições que mais aparecem. Ó, isso é certo? Então façam, por que não fazem? Enganar as pessoas é correto? Sim, mas no Senado, né, o projeto de lei contra as fake news está quase perdendo a votação. Por quê? Porque os bolsonaristas estão todos acirrados, né, dizendo não, tem que condenar esse projeto, o projeto não pode ir adiante. Como não pode ir adiante? Eu posso enganar as pessoas? Isso é liberdade de opinião? Ué, o Luciano tinha usado agora há pouco uma expressão de opinião, isso é sem vergonhice mesmo.
Na minha época tinha outro nome. Tinha outro nome. Certo? Não, eu acho que nós temos que começar, digamos, a dar o nome ao boi, a tentar estabelecer esse contato. Só que cuidado, estão fechando as portas que nos permitiam fazer isso. Muito bom, Genari. Você me deu uma ideia brilhante, mas eu vou falar no final. Acho que você Não, tranquilo. a minha ideia. Luciano, deixa o teu recado aí final para o povo. Bom, além de agradecer a oportunidade de poder escutar pessoas tão maravilhosas como a Luciana e o Emílio, e também ter um grupo aí que está acompanhando muito expressivo, bacana. Parabéns por todos os que estão aqui acompanhando esta live e este debate. Eu diria, realmente os tempos estão intempestivos, nitianamente, quase que em todos os lugares e espaços em nosso país. É um enorme desafio manter um sentido, hermeneuticamente dizendo, razoável. É um enorme desafio sermos céticos, duvidosos e manter a dúvida enquanto algo constante mediante um cenário assim é um desafio. As portas das cavernas, as várias cavernas, né, que são milhões de cavernas, continuam muito fechadas. Aliás, acho que tem até alarme, sensor para quem se aproxima dessas portas, já dispara lá o sensor, né? E diz assim, já bombardeia aquele cara lá que ele vai chegar na porta, é capaz de ser explodido aí antes de chegar o sujeito até a porta. Mas eu vou encerrar provisoriamente lembrando de um fragmento do Heráclito, eu gosto muito dele, sobretudo do seu percurso dialético, de movimentos dialéticos, né, da filosofia. O Heráclito que dizia, num de seus aforismos, o seguinte: um homem tolo empolga-se a qualquer palavra. Um homem tolo empolga-se a qualquer palavra. É necessário que a gente coloque uma barreira, uma porta também enorme a estes tolos que insistem em manter o seu entusiasmo e sua empolgação em nossa pátria. É urgente a gente fazer um lacre aí a esses tolos. Não dá mais para tolerar tanta tolice, tanta ignorância e tanta sem-vergonhice. Mas vamos esperançar que gradativamente possamos interagir às sensibilidades vigentes, aquilo que se apresenta no nosso cotidiano, com muito cuidado, como dizia o Epicuro, com lates biosas, com recuos necessários, recuos prudentes, para que a gente não sofra muito mais do que já estamos sofrendo. Muito obrigado pela participação. Então, eu quero terminar aqui essa live, porque na fala de vocês aqui eu fiquei pensando muito sobre a linguagem, o jeito como a gente responde, inclusive, aos bolsominions, aos bolsonaristas, às fake news. E eu estava lendo um artigo ontem do ex-reitor da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, aliás, o reitor pro tempore, uma figura formidável do ponto de vista teórico, e o professor Dilvo fez um artigo falando do ministro da Educação, dessa figura que a gente tem visto destruir toda a academia, as universidades federais, é o papel da ciência e da pesquisa que essas instituições fazem com muito sofrimento e com muita dedicação dos seus profissionais. E aí eu me deparei com um dado que o próprio Genari utilizou num artigo do INEP, dizendo que 56,8% dos cursos avaliados nas universidades federais tem nota entre 4 e 5, que é a nota mais alta é 5, né? Ou seja, as nossas universidades federais estão muito bem avaliadas, inclusive se nós compararmos com as privadas, sem fins lucrativos, com fins lucrativos e também com as estaduais públicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre me incomodou muito
a fala do ministro e do presidente que as universidades federais são espaços de produção de lavouras de maconha e de maconheiros, né, e de balbúrdia. Então, eu estou pensando aqui comigo, eu acho que como a gente tem que pegar na própria contradição da fala dele, acho que eu vou apresentar um pedido de informações para o MEC de quantos hectares de maconha foram colhidos e destruídos nas universidades federais e queimados neste 1 ano e 6 meses. Eu acho que a gente tem que fazer política um pouco mais assim, sabe? Porque lidar com a razão com esses caras bate e volta, né? Então, Genari, você me deu uma ideia aí para a gente começar, né? Luciano, vamos começar a pegar no contrapé, na contradição da própria fala. Eu acho que dá um bom debate isso, né? E eles que se expliquem, né? Aonde colocaram e a gente faz o debate adequadamente. Tá bom? Eu quero agradecer muito, muito mesmo por vocês dois aqui conosco. Terminamos uma sexta-feira de forma brilhante. E vamos em frente que, como diria Paulo Freire, nós também precisamos construir a esperança, porque se não houver esperança, também não tem movimento. As pessoas não caminham. Eu acredito muito que as mudanças vão acontecer na medida em que nós vamos percebendo o papel que a gente tem nessa sociedade e ajudando a construir um mutirão, né, de força coletiva que reage contra o fascismo, o conservadorismo e o autoritarismo. Grande abraço aí e um bom final de semana para todos. Para todas. Para todo mundo que está nos ouvindo também, para todos e todas. Um abração, boa noite. Valeu muito, muito, muito estar com vocês.